Bom, pessoal, vou gravando aqui nosso primeiro vídeo, tá? Que é digamos, uma pré-prática, né? Então a gente vai, nessa primeira prática, entre aspas, eu vou falar para vocês sobre noções básicas de tratamento de dados experimentais, tá certo? Então, vou falar como que a gente faz o tratamento de dados, algumas coisas estatísticas importantes, tá? E ao final do vídeo eu vou falar para vocês sobre o relatório também, entre aspas, que é um exercício aí que é o que a gente está chamando de P0 no nosso plano de ensino. Então, pessoal, começando aqui com a ideia do valor mais provável de uma série de medidas, tá certo? Então, em primeiro lugar, a motivação do porquê que a gente estuda esse conceito, que é fundamental em tratamento de dados, tá? Quando você vai fazer uma medida, por exemplo, você vai pesar uma amostra, tá? Quando você vai pesar essa amostra, você pode ter erro da balança, pode ter erro seu, tá? Erro seu até que é menos, que a gente usa balança analítica, né? Bonitinha, mas por exemplo, um volume. Você vai medir um volume lá numa proveta, né? Você tem que olhar o menisco direitinho e tal. Então, ou você fez uma titulação, desceu a bureta, você tem que olhar. Então isso aí tem fonte de erro da própria vidraria que mudou ao longo do tempo, seu na hora de olhar, se você posicionou certo para ver o menisco. Então como que você faz para minimizar essas fontes de erro nas suas medidas? Você faz várias medidas, tá certo? E aí qual é o valor mais provável de uma série de medidas? O valor mais provável de uma série de medidas é o quê? É a média das medidas que você fez, tá certo? Então vamos lá que você fez lá uma titulação 10 vezes para poder ter certeza lá da quantidade, qual foi o volume de base que neutralizou um ácido, por exemplo. Então você vai medir 10 volumes. Qual deles é o correto? Não tem como saber. Então qual é o valor? Por isso que a gente fala, o valor mais provável da série de medidas. É a média, né? Que é o somatório de todas as medidas dividido pelo número de medidas que você fez. Tá certo? Então a gente costuma utilizar essa notação, né? Se eu estou chamando que a grandeza que eu estou medindo é x, no caso aqui meu volume seria o x. Então a primeira titulação é o x1, a segunda é o x2 e assim sucessivamente até a xn. E aí o x barra é a média, a gente costuma utilizar essa barra horizontal acima, né, do x, que é para a gente calcular a média, né, dessa série de medidas. Então essa é a notação que está utilizada. Aqui, pessoal, só um detalhe aqui dessa diferença da notação, que a gente usa x barra. Está falando aqui que o x barra é uma estimativa da média da população da variável x, que em geral é representada pela letra grega mi, que seria o valor verdadeiro, que a gente não sabe, tá? Então, como é que eu teria certeza que aquele valor que eu medi é verdadeiro? Se eu fizer infinitas medidas. Por isso que o limite de x barra, quando n tende a infinito, é o valor verdadeiro, que é a média da população. Em estatística a gente tem muito essa diferença, média da amostra e média da população, tá certo? No caso de química, a gente não vai fazer infinitas medidas nunca, então o que a gente costuma usar, usa sempre a média amostral, a média da amostra, tá? Outra grandeza também importantíssima em estatística e em tratamento de dados em química é a variância ou variância de uma medida, tá? O que a variância de uma medida dá? Ela dá uma ideia da dispersão das suas medidas. Como assim uma dispersão? Eu estou em busca do valor verdadeiro, que eu só vou encontrar se eu fizer infinitas medidas, então eu estou em busca do valor mais provável das minhas medidas. Agora imagine o seguinte, vamos supor que o valor verdadeiro, soubesse que o valor verdadeiro lá, estou neutralizando um ácido, uma base é 10 ml, tá? Aí eu vou fazer lá minhas 10 medidas que eu falei para vocês. Se eu fizer lá, na primeira titulação eu gastei 10,1 ml, na segunda 11, na terceira 13, o valor correto é 10. Teve um que eu achei 9, então isso aí, por exemplo, essa 13 está muito longe do 10, que é o meu valor. Se eu calcular a média, vamos supor que eu calculei a média e deu 10. Então 13 está distante do 10. Isso significa que eu não estou medindo correto, porque se a média deu 10 eu fiz uma que deu 13, eu cometi algum erro ali. Então a precisão das minhas medidas, eu calculo medindo essa distância
entre as medidas e o valor médio, tá certo? Então, como que eu faço isso? Eu faço, ó, através dessa equação aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Tá vendo? Isso aqui é o somatório de cada medida que eu fiz, da diferença entre cada medida que eu fiz e a média. Então, se as medidas que eu faço são precisas, essa diferença vai ser pequena, tá certo? Isso aqui é um número, vai ser um número pequeno, então quando eu somar tudo isso aqui elevado ao quadrado, por que eu elevo ao quadrado? Porque, por exemplo, se a média é 10, vai ter uma medida lá que eu fiz que deu 13, essa que eu falei, tem um que eu fiz que deu 9. Então vai para mais, para menos, mas o que vale para mim, a diferença é o valor absoluto, digamos assim. Aí eu levo ao quadrado que eu sei que vai dar positivo, tá certo? Então a variância das minhas medidas, ela é dada por esse somatório, dessa diferença entre o valor que eu medi e a média elevado ao quadrado dividido por n menos 1, tá? Que é o número de medidas que eu fiz, menos 1, tá certo? Já eu vou falar o que é esse menos 1, tá? E aí, de novo, assim como para a média, como é que eu vou saber a variância real da população em relação à amostra? É quando eu faço infinitas medidas, tá certo? Então, quando n tende ao infinito. Aí, aqui o detalhe que eu ia falar para vocês do n-1, tá, turma? Isso aí principalmente em programas que a gente usa para calcular, que aqui a gente não faz esses cálculos na mão, tá? Xi, cada medida, subtrai da média, levar ao quadrado, ninguém faz isso porque a calculadora faz isso automaticamente. Vocês podem procurar vídeo aí de calculadora científica que faz isso. Você coloca a série de medidas lá, digita na calculadora e pede para calcular a variância. E você usa programas, o Excel, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês aqui no final do vídeo também um exemplo usando o Excel, tá? E aí, você encontra nos programas, na calculadora acho que não, mas nos programas tem o desvio, a variância da população e a variância amostral, tá? Então, quando você sabe que você fez uma série de medidas na população inteira, você divide por N, que é a variância da população. E quando a variância é amostral, você tem que dividir por N menos 1, tá? Agora, trazendo para a nossa realidade da química, não existe variância populacional nos dados que a gente mede, tá? Então, é sempre a variância amostral e sempre você vai usar N menos 1 nesse denominador. Ou no programa que você estiver usando, você vai usar a variância amostral sempre, cujo denominador é N menos 1, tá bom? Aí o que acontece? Quando eu peguei essa diferença aqui entre as medidas e elevei ao quadrado, eu saí da ordem de grandeza da minha medida. Por exemplo, se eu estou medindo volumes, né? As diferenças de volume elevado ao volume ml, né? Então, se eu elevei ao quadrado, o volume ficou ao quadrado. Mas eu quero ter uma noção de o quão distante as minhas medidas estão da média, na mesma ordem de grandeza da ordem da medida que eu estou fazendo. Então, por isso que a medida dessa dispersão, ela é mais comumente expressa na forma do desvio padrão, tá? Então, o desvio padrão, ele é simplesmente a raiz quadrada da variância. Por isso que a variância já é dada dessa forma aqui. S ao quadrado, tá? Porque o que a gente costuma usar é o S, que é a raiz quadrada do S ao quadrado, tá bom? Então, quando eu tiro a raiz quadrada, eu estou na mesma ordem de grandeza das medidas que eu fiz. E aí, de novo, a questão do desvio padrão da amostra e da população. O S é o da amostra, o sigma da população. Quando eu tiro a raiz quadrada aqui, mesma coisa lá do n-1 e do n que eu falei para vocês, mas aqui a gente vai usar sempre n-1, tá bom? Aí esse xzinho aqui que está subscrito aqui no S, pessoal, é porque isso aqui é a variância, né, ou o desvio padrão que eu estou calculando da medida x que eu estou fazendo, tá? Então, uma outra grandeza, que é ela que a gente usa para expressar, vocês já devem ter visto lá, a precisão de uma medida com mais ou menos, né? Já vou mostrar um exemplo aqui para vocês. É o chamado desvio padrão da média, tá? Então, como eu falei, o desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância. E o desvio padrão da média é o quê? É o desvio padrão dividido pela raiz de n, tá? Então, o desvio padrão da média, a gente usa essa notação aqui, ó, Sx barra, que x barra é a média, não é isso? É o Sx dividido pela raiz de n.
Então, pode-se mostrar, né, que o valor que melhor representa o erro da média amostral é o desvio padrão da média, tá? Então, quando vocês já devem ter visto, né, por exemplo, eu fiz uma série de medidas lá, então aí eu expresso lá qual é o volume de base que eu gastei. 10,2 ml mais ou menos 0,1, tá? Então, quando você vê isso aí, esses 10, vou escrever aqui, por exemplo, você achou lá essa medida aqui, ó, 10,2 ml mais ou menos 0,1, né? Tá ml aqui também, tá? Então, o que significa isso aqui? Que a minha média das medidas foi 10,2 ml, eu fiz uma lá que deu 9,9, fiz outra que deu 10,5, e o desvio padrão da média amostral deu 0,1, que é a minha dispersão. Então, é bem provável que o valor real do volume gasto foi o quê? Um valor entre 10,1 ml e 10,3 ml, tá certo? Então é normalmente assim que a gente expressa esses resultados. Aí, pessoal, para eu poder calcular desvio padrão, variância, desvio padrão da média, eu preciso ter uma série de medidas, tá? Se eu não conseguir fazer uma série de medidas, um número razoável de medidas, que é o que acontece normalmente nas nossas práticas, porque nossas práticas são limitadas ao tempo da aula, o que a gente faz para estimar o desvio padrão? Então, como que eu estimo o desvio padrão quando o número de observações é pequeno? Então, por exemplo, você pode ver aqui pela equação que esse n tem que ser no mínimo 2, né? Porque se o n for igual a 1, menos 1 é 0 esse denominador aqui. Então, nem tem como eu calcular a variância. E com duas medidas também não tem sentido você calcular a variância. Então, é o que fala aqui, ó. Como na medida experimental, nas nossas práticas, né? Porque quando você faz uma medida assim, num trabalho científico, você faz várias medidas. Então, como ela é feita apenas uma vez, ou no máximo duas, como que eu estimo esse erro da média amostral? Aqui está um exemplo. Normalmente, uma alternativa comumente utilizada é estimar o desvio padrão como sendo a metade da menor divisão da escala do aparelho, tá? Então, por exemplo, você tem lá uma proveta graduada, né? Cada tracinho daquele está de 2 em 2 ml. Então, quando você vai medir, você olha se o menisco está lá no tracinho, né, na marcação. Só que aí você vê, às vezes, ele está um pouquinho acima, né, um pouquinho abaixo de uma linhazinha daquela. Então, costuma-se utilizar metade do intervalo entre as marcações como a estimativa do erro. Então, se a minha proveta está graduada de 2 em 2 ml, metade, né, disso aqui é 1 ml. Então, eu expresso como 10 mais ou menos 1 ml. Tá certo? Outro conceito importante é o do erro relativo ao percentual, tá? Então, por exemplo, né? Qual é a diferença do erro, tá certo? Relativo ao percentual, e esse erro da média amostral, entre aspas, que é o desvio padrão dividido por raiz de n. A diferença entre esses dois conceitos é quando eu sei o valor exato da medida que eu estou fazendo, tá certo? Quando eu sei e quando eu não sei. Então vamos supor, você tá fazendo uma análise lá de uma água, quer determinar o pH, quanto de ácido tem lá. Você não sabe quanto tem. Então o que você vai fazer? Uma série de medidas, né? Uma série de titulações, vai calcular o volume da base para determinar a concentração do ácido. E vai dar vai expressar a precisão das medidas que você fez. Só que existem medidas que você faz que você sabe qual é o resultado esperado. Por exemplo, a gente vai ter a prática lá de calor de neutralização, né? Então a gente vai fazer lá uma reação do HCl com NaOH. E aí libera calor, né? Então eu sei o ΔH em quilocaloria por mol, em quilojoule por mol, esse valor é tabelado, né? Então você vai fazer, eu sei o valor que está tabelado, né? Então, por exemplo, lá 40 é 40 quilocaloria por mol, tá certo? Então você vai fazer a prática lá, vai medir, fazer as medidas, e o seu cálculo deu 39 quilocaloria por mol. Então, quanto que você errou? Aí você faz isso aqui. Simplesmente é o módulo do valor calculado menos o valor tabelado dividido pelo valor tabelado, que é o correto. Então, isso aqui, esse módulo dessa razão aqui, é
erro relativo. Quando você multiplica por 100, vai te dar o erro percentual, né? Então, nesse exemplo que eu dei aí, né? Você ia fazer o quê? O módulo de 39 menos 40 sobre 40, que é o valor correto, né? Vezes 100%. Não é isso? Aí isso aqui dá 1 sobre 40, né? Dá 0,025, né? Isso aqui é igual a 0,025, que é igual a 2,5%. Tá certo? 2,5%. Se eu não errei as contas aqui, tá? Acho que é 0, é isso mesmo. Então, isso é um erro percentual, tá certo? E aí, turma, eu vou abrir um parêntese aqui para a diferença de dois conceitos importantes em tratamento de dados em química. O conceito de exatidão e o conceito de precisão, tá? Então, deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês. Vamos supor que eu estou fazendo aqui minhas medidas, tá? Então, vou colocar aqui uma reta numérica, tá? Vou colocar uma reta aqui para vocês. Então, o que acontece aqui? Eu coloquei aqui minhas medidas, tá? Vamos supor que esse aqui... peraí, deixa eu trocar aqui. Esse aqui é o valor tabelado, tá certo? Aí, pessoal, eu fiz uma série de medidas aqui. Eu vou colocar como pontinhos aqui as medidas que eu fiz. Se as minhas medidas ficarem... Peraí, deixa eu colocar outro traço aqui. Não vou nem colocar o traço, não. Se as minhas medidas, por exemplo, ficarem por aqui, certo? Fiz um monte de medida aqui, tá? Então, onde é que vai cair a média das minhas medidas? A média das minhas medidas vai cair por aqui, certo? Mas esses pontos, eles estão pertinho da média, tá certo? Então, como eles estão pertinho da média, as minhas medidas, elas têm precisão, tá certo? Por quê? Porque todas elas ficaram perto da média. Mas elas não têm exatidão, tá? Por que elas não têm exatidão? Porque elas ficaram longe do valor tabelado, certo? Aí, então, a precisão é porque as medidas que eu fiz ficaram todas próximas da média. Então, eu não errei na hora de fazer a medição. Só que ela não está exata porque ela está longe do valor tabelado. Então, o que pode causar isso? O que a gente chama de erro sistemático, tá? Tem alguma coisa no meu aparelho, na minha vidraria, que está me fazendo ter uma distância meio que fixa para o valor tabelado. Então, isso é o que a gente chama de erro sistemático, tá? Então, deixa eu colocar aqui, erro sistemático. Certo? Agora, vamos supor que as minhas medidas, elas estão aqui, ó. Elas estão todas aqui. Deixa eu voltar aqui pro pontinho maior. Agora aqui, pessoal, olha, aqui ficou bacana, tá certo? Porque eu tenho medidas que tem uma boa precisão, porque estão todas pertinhos da média, e a média está pertinho do valor tabelado, né? Então, essa minha série de medidas aqui, essas aqui têm precisão e exatidão, certo? Só que pode acontecer de as minhas medidas acontecerem isso aqui, ó. Certo? O que está acontecendo aqui, ó? A média vai dar perto do valor tabelado, só que tá vendo que elas estão dispersas?
Cada ponto aqui está distante da média. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho é, eu tenho exatidão, mas não tem precisão, certo? Precisão. Tudo bem? Não foram precisas. Eu errei muito na medida. E quando as suas medidas não têm precisão, isso é causado pelos chamados erros aleatórios. Certo? É aleatório. Por exemplo, aqui ficou uma distância fixa do valor exato, nesse primeiro caso aqui, porque tem um erro sistemático. A minha balança está descalibrada, teve uma dilatação lá do meu instrumento. Então tem um erro sistemático que está fazendo o valor ficar distante do exato. Agora, o que faz eu errar em relação à média é aleatório. Então isso aqui é chamado erro aleatório. Tudo bem? E o pior dos mundos, tá? Vou só colocar aqui, seria isso aqui, né? Ó. Aqui tá horrível. Aí você pode jogar fora aqui essas suas medidas, tá? Porque aqui, ó, tá vendo? Isso aqui não tem precisão nem exatidão. Tá certo? Então, isso aqui são conceitos importantes, tá, pessoal, no tratamento de dados. Então, deem atenção a isso aqui que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Voltando aqui para os nossos conceitos importantes para tratar dados, próximo conceito importante aqui é o de algarismos significativos, tá? Então, o algarismo significativo, ele está relacionado com a incerteza da sua medida, tá certo? Então, como que funciona? Como determinar os algarismos significativos? Lembrar das regrinhas aqui, né? Os algarismos de 1 a 9 sempre são significativos. O 0, dependendo da situação, vai ser significativo ou não. Quando que ele vai ser significativo? Quando o valor possui como primeiro algarismo 0, esse algarismo não será considerado significativo. Tá vendo? 0,5, só tem um algarismo significativo. O 5. 0,001 possui também só um algarismo significativo, tá? Então, aqui, ó, só o 5 é algarismo significativo. Aqui, só o 1 é algarismo significativo. Aqui, eu tenho 2 algarismos significativos. Aí, lembrando, né, dos algarismos significativos, de todos os algarismos significativos, né, a gente tem os algarismos que são certos e o algarismo duvidoso, tá certo? Que é o incerto, tá? Então, por exemplo, aqui só tem um algarismo significativo, então pronto, ele já é duvidoso. Agora, o 0,58 ele tem 2 algarismos significativos. O que significa isso? Que meu número, com certeza, a minha medida é 0,50 e alguma coisa, tá? Agora, se é 58, 59, esse 8, ele é incerto. Ele é baseado na média das medidas que eu fiz, tá? Então, quando o 0 vem antes, né, no número decimal, você não conta, né? Não é algarismo significativo. Agora, quando ele vem depois, aí o que acontece? Em valores decimais, todos os algarismos são considerados significativos, tá? Então, por isso que você vê você escreve, 2,500 é a mesma coisa que 2,5. Por que escrever 2,500? Porque eu estou expressando aqui, ó, esses 3 primeiros algarismos aqui são certos e esse aqui ele é duvidoso, certo? Esse aqui é duvidoso. Vou colocar aqui duvidoso. Tudo bem? Então, eu sei que minha medida é 2,500 e alguma coisa. Esse último 0 é duvidoso. Então, ele tem 4 algarismos significativos. 1,20 tem 3 algarismos significativos, tá? Então, isso é quando a gente expressa um número na forma decimal. Valores inteiros, tá? Então, no caso de valores inteiros, a coisa é mais complexa e depende da forma como você escreve. A maneira recomendada é você escrever as suas medidas em notação científica, tá? Então, a notação científica, né? Vocês devem lembrar,
você tem, é uma mantissa, por isso tem um m, que a gente chama, é o nome que a gente dá, m vezes 10 elevado a um expoente, tá? Então tá aqui um exemplo. Se o valor de uma medida é 1000, aí 1000 o quê? ml, gramas, aí depende do instrumento que você está usando. Então, dependendo do instrumento que você está usando, por exemplo, lá a minha bureta, né? Uma bureta, sei lá, de 1000 ml, vai lá. Bureta não, uma provetona de 1 litro, tá? 2 litros. Aí, vamos supor que a graduação dela é de 5 em 5 ml. Aí onde é que fica duvidoso? Eu tenho que dividir por 2 o 5, né? Até de 2,5 em 2,5. Então o último algarismo é duvidoso. Então, em vez de expressar minha medida como... eu medi lá, deu... vamos supor que eu estou usando uma proveta lá de 2 litros, aí eu vi lá que deu 939 ml. Né? Não, vamos usar 1000 mesmo de exemplo. 2 litros, então deu 1540, tá? Eu fui lá medir 1540 ml, tá certo? Aí esse é duvidoso, aí eu posso expressar como 1540 mesmo. Agora vamos supor que minha proveta está de, sei lá, vou exagerar aqui, de 100 em 100 ml, a minha graduação. Tipo uma jarra que você pega de cozinha mesmo, tá certo? Então, quando eu medir lá, por exemplo, aí eu não consigo chegar nesse 40, né? Está de 100 em 100, eu medi, deu 1.600. Falando, escrevendo outra coisa. Deu 1.600, tá certo? Só que eu não posso escrever 1.600, porque como eu estou medindo de 100 em 100, esse algarismo aqui já é duvidoso, não é? Podia ser 1.620, 1.630. Então, qual é a forma correta de eu expressar? É eu expressar assim, ó. 160 vezes 10 elevado a 1, tá certo? Porque a partir desse momento eu estou falando que esse cara aqui é duvidoso. Então isso aqui pode ser 161 vezes 10 elevado a 1, que é 1610, pode ser 1620, tá certo? Então essa é a ideia e é a importância do algarismo significativo, tá? Então, quando você está fazendo medidas, né, você tem que observar qual é o seu primeiro algarismo duvidoso, porque ele tem que vir expresso dessa maneira. Então, do jeito que eu expressei aqui tem 4 algarismos significativos, né? Do jeito que eu expressei aqui agora, tem quantos? Tem 3 algarismos significativos. Tá certo? Aqui uma observação que às vezes você encontra, né, em tabelas, né? Às vezes você não encontra a incerteza, né? Então ele fala aqui, ó, na tabela de resultados são encontrados valores como, por exemplo, 1,2 com 3 algarismos significativos. Eu só estou vendo 2 aqui, né? Por quê? Por convenção, 1,2 é uma abreviação de 1,2 mais ou menos 0,1. Aí se for um valor diferente, quando não vem esse mais ou menos 0,1 é porque o padrão é que a incerteza é mais ou menos 0,1. Mas se a incerteza for mais ou menos outro valor, 0,3, por exemplo, você tem que expressar com o mais ou menos, ou então tem que colocar um 3 aqui entre parênteses, né? 1,2 parênteses 3, né? É por isso que fala 3 algarismos significativos. É porque é 1,2 mais ou menos 0,3. Tá certo? Outra coisa importante, pessoal, nas medidas, quando você faz uma série de medidas, é a propagação das incertezas, tá certo? Então, toda medida experimental tem uma precisão determinada que depende do aparelho e das condições de medida. Então, por exemplo, se medirmos o comprimento de uma mesa com uma trena graduada em centímetro, então teríamos uma aproximação de aproximadamente uma precisão de aproximadamente 0,5 centímetros, né? Porque a diferença entre as marcações é de 1 centímetro, a metade é meio centímetro. Então, ou seja, leremos com certeza o algarismo das unidades de centímetro. E o de décimos será duvidoso, né? Então, por exemplo, eu medi lá, tá falando aqui, um exemplo, medi 50 centímetros, tá certo? Então, se eu medir 50 centímetros, eu tenho uma incerteza de mais ou menos 0,5 centímetros. E aí o resultado tem 3 algarismos significativos, né? Então, como é que eu expresso? Eu expresso, por exemplo, se o valor encontrado tivesse em 50, 50 e 51, né? Eu poderia expressar como 50,5
Por exemplo, está aqui a sua régua, né? Sua trena, né? Tem uma medida aqui, tem uma marcação aqui, outra marcação aqui. Certo? Tem uma marcação aqui. Poxa, tô tentando fazer para ele pegar a reta aqui. Ah. Vamos lá, uma hora vai dar certo. Meu Deus. Tô fazendo alguma coisa errada, pessoal. Só agora ficou torta. Que é isso? Ah, agora foi. Então vamos supor que quando você foi medir lá, né, com a sua trena, a mesa terminou aqui, tá? Agora não vou ajeitar essa reta não. Então ela terminou aqui. Então aqui era a minha marcação 50 centímetros. E aqui é a minha marcação 51 centímetros. Então como eu expresso? Ah, eu vi aqui, então isso aqui, eu tô com a dúvida aqui, tá entre 50 e 51, então vou expressar assim. 50,5 mais ou menos 0,5 centímetros, certo? Então, aqui eu tenho 3 algarismos significativos e esse último aqui é duvidoso, tá certo? Então, ó, observe aqui nesse caso que você não pode expressar como 50,37, porque a sua incerteza está com uma casa decimal, não com duas. Então, se você colocar 50,37, você tem certeza sobre esse 3 e esse 7? Não, eu não posso ter 2 algarismos duvidosos. Só posso ter um algarismo duvidoso. Tudo bem? E aí, o que acontece? Às vezes, você usa essa medida para calcular outra. Você fez uma medida de comprimento para calcular uma distância percorrida, sei lá. Ou fez uma medida de massa para calcular uma concentração. Você mediu massa, mediu volume. Então, cada instrumento que você usa nas medidas que você faz vai ter essa incerteza. E aí, qual vai ser a incerteza final da grandeza que eu estou querendo medir ou calcular? Tá certo? Aí depende das operações que você faz com essas medidas que você está fazendo. Então, no caso da soma e subtração, como que você faz? É muito simples. O resultado deverá ser arredondado de modo a ter, no máximo, o mesmo número de casas decimais da parcela de menor número de algarismos significativos. Tá? Então, você deve expressar com o número de casas decimais da parcela que tem o menor número de algarismos significativos. Então, esse exemplo aqui, ó, quando você faz essa soma aqui, ó, 1,355 mais 1,2 mais 100,12, tá? Quando você soma matematicamente, deu 102,675, tá certo? Mas no caso dessa medida aqui do 1,2, a primeira casa decimal para mim já é duvidosa. Então, se eu já tenho dúvida na primeira casa decimal, com certeza na segunda e na terceira eu tenho dúvida. Tá certo? Então, o que acontece? Você vai, soma o número bonitinho e tal. Aí, olha, dos 3 números, qual que tem menor número de algarismos significativos? É esse aqui. Quantas casas decimais ele tem? Uma. Então, meu resultado tem que ser expresso com uma casa decimal. Tudo bem? Nesse segundo caso aqui, ó, o número que tem menor número de algarismos significativos é o 100. Quantas casas decimais ele tem? Nenhuma, tá? Então, você somou, deu 102,528, você tem que expressar como 103, tá certo? Aí, só observação aqui sobre o arredondamento. Normalmente, né? Maior ou igual a 0,5 se arredonda para cima e menor que 0,5 se arredonda para baixo, tá? Aí eu vou só comentar que você, quando faz uma série de medidas, às vezes você pode variar isso da medida par para ímpar. Tem algumas coisas na estatística para isso, mas só para vocês saberem que existe, eu não vou cobrar isso aqui agora não, tá bom? No caso da multiplicação e divisão, aí é diferente, tá? Como é que é no caso da multiplicação e divisão? O resultado não pode ter mais algarismos significativos que a parcela menos precisa, tá? Então agora a gente nem entra no detalhe das casas decimais. A gente olha só para número de algarismos significativos. Então, ó, por exemplo, está aqui um exemplo aqui, ó. Na dissolução de uma massa M igual a 4,150 gramas de NaCl, massa molar 58,4, em um volume de 200 ml, a concentração de molar de NaCl será
Aí você faz a conta normal, matemática, né? Concentração molar, massa sobre, beleza, quantidade de matéria sobre volume, né? E quantidade de matéria é massa sobre massa molar. Então, quando você substitui os valores, né? 4,150 dividido por 58,4 vezes 200, vezes 10 a menos 3, né? Passando para litro, vai dar isso aqui, ó, 0,355308, por aí vai. Resultado bruto. Aí, quantos algarismos significativos isso aqui tem que ter? Acho que no caso da multiplicação e divisão é até mais simples da soma e subtração. Você vai olhar aqui, ó. Aqui tem 4 algarismos significativos. Aqui tem 3. E aqui tem 4. Então, qual é o que deu menor? 3. Você vai pegar 3 algarismos significativos, não é casa decimal, tá? Aqui, coincidentemente, como deu 0, alguma coisa, né? Não tem outro zero aqui antes, então são 3 algarismos significativos. Então você vai pegar só até onde, ó? 1, 2, 3, 0,355. Tá certo? O caso dos logaritmos, tá, pessoal? Os logaritmos têm o mesmo número de algarismos significativos do seu argumento. E a parcela antes da vírgula não conta, tá? Porque ela é o expoente. Tudo bem? Porque você fez uma medida lá, por exemplo, pH. O que você está calculando? Concentração de H+, né? Você fez uma titulação lá, achou a concentração de H+. Aí vamos supor que esse 2,5 aqui é a concentração de H+, tá? Concentração de H+, é 2,5 vezes 10 elevado a 4 mol por litro. Tá certo? Aí eu quero calcular o pH. Quem é o pH disso aqui? É menos o log, né? Eu vou até mudar o número aqui para poder ficar... Agora eu baguncei aqui, porque aí dá negativo. Vou simplificar aqui meu exemplo, tá? Vamos supor que você fez lá, mediu, deu 2 vezes 10 a menos 4, tá? Mol por litro. Então eu vou colocar assim, 2,0, né? Vezes 10 a menos 4 mol por litro. Aí esse pH aqui é, quando você for tirar o logaritmo, né? Como é que você tira o logaritmo? Só lembrando aqui, quem é o log de 10 a menos 4, tá? Quem é o log de 10 a menos 4? É o log de 2 mais o log de 10 a menos 4, certo? Aí vocês estão vendo aqui, ó, lembra do que eu falei lá atrás? Quando você expressa o número na notação científica, algarismo significativo só está na mantiça, tá? Não tem algarismo significativo no 10 elevado ao expoente. Então isso aqui é o 10 elevado ao expoente. Por isso que isso aqui não conta. Porque isso aqui, na prática, é quem? É 4 menos o log de 2, né? Tá certo? Que vai dar 3,7. O log de 2 é 0,3. Tudo bem? Então aqui, esse 3 veio de onde aqui? Veio daqui. Então esse algarismo aqui é duvidoso, tá? Então, na verdade, aqui, aí o que acontece? Eu vou expressar aqui com log de 2,0, tá? A log de 2,0 com duas casas decimais, eu acho que é 0,303 o log de 2, mas isso aqui não tem importância. Aí ficaria 3,70. Aí eu tenho 2 algarismos significativos, tá? Eu tenho esses 2 algarismos significativos. Isso aqui não é algarismo significativo. Então, a mesma coisa aqui para esse exemplo, ó. Log de 2,5 vezes 10 a 4 é 4,39. O 4, esse 4 aqui é esse expoente, não é significativo. Só o 3 e o 9 que são significativos, tá certo? Porque tinha 2 algarismos significativos aqui na mantiça. Tudo bem? E aí, como que eu faço no caso geral, tá? Porque, por exemplo, aqui eu já sei as incertezas, né? Aqui, por exemplo, aqui eu estou fazendo uma medida, estou fazendo os cálculos, né, da medida. Agora, vamos supor o seguinte, que eu fiz várias medidas de massa e volume. Aqui eu só tinha uma, né? Nesse exemplo aqui. Vamos supor que eu quero calcular a concentração de NaCl e pesei 10 massas e medi 10 volumes. Como que eu expresso aí? Aí eu vou ter uma incerteza na massa, vou ter incerteza no volume, né? Como que eu calculo a incerteza da concentração?
Aí tem esse caso geral, tá, pessoal? Que é o seguinte, a incerteza, de maneira geral, ela vai ser, por exemplo, imagine que eu estou calculando a grandeza V, que é função das grandezas x, y e z. Deixa eu dar um exemplo aqui prático, porque vocês olham para essa equação, pode ficar assustado, né? Eu quero calcular a densidade, então eu fiz várias medidas de massa e volume, tá? De um líquido. Densidade é massa sobre volume, não é? Então eu posso dizer que a densidade, ela é uma função de quem? De duas grandezas diferentes, a massa e o volume. Certo? Que são grandezas independentes. Nesse caso aqui, a massa não depende do volume. Então, eu fiz várias medidas de massa e várias medidas de volume. Tá certo? Então, aqui a minha grandeza é a densidade, que é a função da massa sobre o volume. Então, como que eu calculo a incerteza da densidade? Vou colocar aqui ao quadrado, só para não escrever essa raiz quadrada, tá? Isso aqui é quem? É a derivada da grandeza em relação à primeira variável a qual ela é a função, vezes o desvio padrão daquela medida. Mais a variável da grandeza em relação à segunda, vezes o desvio padrão daquela medida, e assim sucessivamente. Então, trazendo aqui para o nosso exemplo, né? Quem é a grandeza que eu quero calcular a incerteza? É a densidade. Ela é função de quem? Da massa e do volume. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou derivar a densidade em relação à massa e elevar ao quadrado e multiplicar pelo desvio padrão, no caso a variância amostral da média de quem? Da massa ao quadrado. Mas, aí eu vou fazendo isso para todas essas grandezas que estão aqui, ó. Eu faço para a massa e agora eu vou fazer pro volume. Então, eu vou fazer aqui quem? Eu vou fazer a derivada segunda, derivada ao quadrado da densidade em relação agora ao volume, vezes a variância do volume. A variância média, né? Desvio padrão médio, que é variância média, variância da média, que é a variância dividido por n. O desvio padrão é o desvio padrão dividido por raiz de n, tá certo? Então, pessoal, isso aqui, né? Quando eu faço uma derivada parcial, isso aqui é para quem? É para quando m é igual a m barra, e aqui para quando v é igual a v barra, né? Mas isso aqui não vai ter importância. Então é assim que eu calculo essa incerteza, tá, pessoal? Aí como que eu faço, como é que eu calculo essas derivadas? Muito simples, tá bom? Por exemplo, a derivada, se eu vou colocar aqui, vai ficar meio bagunçado, mas eu quero fazer aqui nessa mesma página, né? Então se eu fizer aqui, ó, derivada da densidade em relação à massa, né? Então eu estou derivando em relação à massa. Então eu tenho 1 sobre V é constante, né? Como a massa está elevada a 1, é simplesmente 1 sobre V. E quem é a derivada da densidade em relação ao volume? Vou colocar aqui em relação ao volume, né? Aqui é como se eu tivesse massa vezes V a menos 1. Então, massa vezes V a menos 1 é menos massa vezes V a menos 2, ou seja, menos m sobre V ao quadrado. Aí, quando eu substituo isso nessa equação, vai ficar como? Se eu colocar aqui embaixo. Então, isso aqui vai ficar derivada da densidade em relação à massa deu 1 sobre V. Então, 1 sobre V ao quadrado, né? Vezes isso aqui ao quadrado, né? Mais menos m sobre V ao quadrado, ao quadrado, vezes S de V barra ao quadrado. Tá certo? Então isso aqui pode assustar um pouco, mas eu vou tentar tranquilizar vocês fazendo esse exemplo aqui no Excel, tá bom? Fazendo um exemplo usando isso aqui no Excel, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, como eu falei para vocês, eu vou mostrar aqui como que a gente calcula essa incerteza usando aqui um programa tipo Excel, tá? No Excel vai ser muito parecido, que aqui é o LibreOffice, tá? Que é livre.
Mas vocês têm acesso ao Excel, por exemplo, o Excel 365, a UFMG tem acesso. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu fiz uma série de 5 medidas de massa e de volume para calcular a densidade de um líquido, por exemplo. Então, calculei aqui a massa, 40,08 a primeira medida, 40,05 gramas a segunda, 40,3 a terceira e assim sucessivamente. Tá certo? E aqui os volumes que eu medi. Então, não vá pegar a calculadora e calcular a densidade não, tá, pessoal? Faça no programa aqui, ó. Vou colocar aqui um título para minha coluna, densidade em grama por mililitro, tá certo? E aí você faz o seguinte, ó, você faz aqui, ó, simplesmente é igual a quem? A massa dividido pelo volume. Você clica aqui, ó, certo? Aí, para fazer o resto, é só você clicar 2 vezes nesse quadradinho aqui, por exemplo. Ou, se preferir, você pode clicar aqui e puxar. Aí ele calcula a densidade de todo mundo, tá certo? Aí eu quero calcular, agora o meu objetivo aqui é calcular a incerteza nesse cálculo da densidade. O que eu vou fazer? Eu vou calcular tudo que está envolvido aqui, ó. Eu não cheguei à conclusão que a incerteza é essa equação aqui, então eu preciso calcular quem é o meu 1 sobre V, quem é o meu SM, quem é o meu menos M sobre V ao quadrado, quem é meu SV, tá certo? Então, vou calcular primeiro, vou começar calculando as variâncias amostrais da média, tá? Da massa e do volume. Então, para isso, eu preciso primeiro das médias. Então, vou calcular aqui a média. Média da massa, como é que eu faço? Faz aqui, ó, igual, aí escreve aqui, ó, média. Aí tem as médias geométricas, a média aritmética é a média. Aí você clica aqui, ó, arrasta, então ele vai fazer a média desses valores. 40,102. Aí, pessoal, você pode fazer, ó, quero saber do volume da densidade, você arrasta e ele calcula do volume da densidade, tá certo? Aí agora eu vou calcular quem? O desvio, na verdade desvio não, a variância da média. Então como que eu vou calcular a variância da média? Quem é a variância da média? Ela é o desvio padrão dividido por N. Ou, aliás, a variância dividida por N. O desvio padrão, que é o desvio padrão dividido por raiz de N. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser a variância. Então, é só você escreve aqui, ó, Opa, não tem variância, não? Tem, é var só. Tá vendo? Aí calcula variância com base em uma amostra. Aquilo que eu falei lá da diferença da amostra para a população. Aí tem, tá vendo? Então, var.p, var.s, aí var.p é da população. A gente sempre é da amostra, tá? Aí, ó, você vem aqui, ó, calcula a variância da média. Tá certo? Só que aqui é só a variância. Como é que é a variância da média? Eu divido pelo número de valores, né? Quantos valores eu tenho? 5. Tudo bem? Aí, eu vou calcular a variância da média do volume. É só puxar aqui. Tudo bem? E agora eu vou calcular aquelas duas outras coisas que eu preciso, que é quem? O 1 sobre V e o menos M sobre V ao quadrado. Então, o meu 1 sobre V, que V que eu vou usar? Qual deles aqui? A média. Então, é igual a 1 sobre a média dos volumes. E quem é o meu menos M sobre V ao quadrado? É menos a massa média dividido por quem? Pelo volume médio. Aí como é que você faz um elevado? Elevado ao quadrado, é um chapeuzinho. Certo? E agora, finalmente, eu vou fazer o meu SD, né? Que é o quê? Aí aqui eu já vou... o SD, aqui está o quadrado, então vai ser a raiz quadrada de tudo isso aqui, ó. Dessa equação, tá certo? Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, ó, igual a... Como é que calcula a raiz? Raiz. Escreve aqui, ó. Raiz de quê? De 1 sobre V ao quadrado. Onde é que está meu 1 sobre V? Esse cara bem aqui. Então, isso aqui ao quadrado. Vezes SM barra ao quadrado. Cadê o SM barra? A variância da média. Então, vezes isso aqui ao quadrado. Mais o quê?
menos m sobre v ao quadrado, então é isso aqui ao quadrado, vezes a variância média do volume, que é essa aqui, certo? E aí, eu encontrei meu SD aqui. Então, isso aqui, ó, deu 0,00022. Então, eu vou pegar aqui só uma casa decimal, né? Eu só posso ter um algarismo duvidoso, né? Então, deu 0,0002. Então, como é que eu vou expressar a minha densidade, pessoal? Eu vou expressar a minha densidade da seguinte maneira. Minha densidade aqui nesse caso, desse exemplo, vai ser... Eu vou escrever aqui no próprio Excel, tá? Tá saindo aqui, tá. Então, ó, como é que eu vou escrever minha densidade? Minha densidade aqui, eu vou expressar da seguinte maneira. 0, tem quantas casas decimais aqui? Tem qual casa decimal a incerteza? Na quarta, né? Então, isso aqui vai ficar 0, a densidade é 0, 1, 2, 3, 4, né? 0,8028 mais ou menos 0,0002, certo? Então, o que? Tudo isso é grama por mililitro. Tudo bem? Aí isso aqui parece ser um pouco assustador, né? Como eu falei, quando você olha para essa equação aqui, com essas derivadas, tá? Então, se você não quiser usar a derivada, pessoal, você faz o seguinte. Deixa eu tirar aqui esse... Você pode calcular, não precisa calcular essas derivadas. Vamos ver que quando a gente calcula usando só, em vez de colocar a derivada multiplicada por esse valor aqui, eu posso simplesmente colocar esse valor aqui ao quadrado, tá? Então, isso aqui, ó, vou colocar aqui, vai ser igual a raiz, né? Raiz desse cara aqui ao quadrado, mais esse cara aqui ao quadrado. Aqui ainda deu um pouquinho diferente, ficou 0,0004. Mas dependendo dos seus valores, tá, pessoal? Você pode usar só a soma disso aqui, tá? Desses quadrados aqui. A raiz da soma desses quadrados. Então, vamos convencionar aqui que vocês não precisam usar a derivada. Vamos fazer desse jeito, tá bom? E agora aqui, para finalizar, eu vou falar um pouco da regressão linear, tá? Que é algo que a gente vai fazer muito nas nossas práticas. Então, frequentemente, duas variáveis x e y, ou funções dessas variáveis, podem guardar uma relação de linearidade, né? Que é essa equação aqui, y igual a x mais b. Então, como que eu sei qual é a reta que traz? Por exemplo, deixa eu lembrar aqui de um exemplo simples. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, você tem lá em cinética química, tá? Você não precisa saber que esse exemplo, só para você ter uma ideia. Lá em cinética química, você tem uma equação aqui que diz que o Ln, numa reação química de primeira ordem, Ln da concentração do reagente A é igual a menos K vezes o tempo, isso aqui é uma constante, mais o Ln da concentração inicial desse reagente A, tá certo? Então, existe uma relação de linearidade entre o logaritmo da concentração inicial e o tempo, né? Aqui é como se fosse y igual a ax mais b. Então, aquilo que eu falei, como é que eu vou fazer então? Eu vou medir uma concentração em um tempo só? Não, né? Eu vou fazer várias medidas de concentração e de tempo. E aí eu vou obter vários pontos, tá certo? Obtendo vários pontos, pessoal, o que vai acontecer aqui, ó?
Vou traçar aqui um sistema de coordenadas, tá? Porque aqui tem que ser tudo positivo mesmo, tá bom? Então vamos supor que eu encontrei esses pontos aqui, ó. Por exemplo, aqui no eixo X eu tenho... Colocar aqui. Aqui, só colocar setinha, que eu gosto de colocar setinha. No eixo X eu tenho o tempo, né? E aqui no eixo Y eu tenho o ln da concentração de ar, tá certo? Aí eu fiz uma medida aqui nesse tempo, nessa concentração deu esse tempo, nessa aqui deu esse, essa aqui deu esse, essa aqui deu esse, tá? Essa aqui deu esse, deixa eu mudar os pontinhos para mais grosso, para ficar mais fácil de ver, tá? Então eu fiz uma medida aqui, deu esse, aqui deu esse, né? Então, ó, você vê uma tendência linear. Mas qual é a reta? Qual é a reta que melhor se ajusta a esses pontos, pessoal? Então, para eu encontrar a reta que melhor se ajusta a esses pontos, seria, por exemplo, essa reta aqui, ó. Deixa eu fazer aqui uma reta aqui. Pronto. E aí, como que eu encontro? Isso aqui não é equação, não é uma reta, então ela tem a equação de uma reta, né? Que é o meu y igual a ax mais b, tá certo? Então, como que eu encontro a equação da reta que melhor se ajusta a esses pontos? Aí eu uso um método chamado método dos quadrados mínimos, tá certo? O que é o método dos quadrados mínimos? Ó, essa aqui, ó, por exemplo, vou pegar esse ponto aqui como exemplo. Esse ponto aqui é a minha medida, vou colocar aqui medida experimental, tá certo? E esse ponto aqui, vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui um tracejadozinho para ele achar aqui. Esse ponto aqui é o ponto previsto pela equação, tá certo? Vou escrever aqui primeiro e explicar. Previsto pela equação, tá certo? Então, o que acontece aqui? Quando eu traço essa reta que tenta melhor ajustar os pontos, se ajustar aos meus pontos, né? O que significa aqui? Que eu encontrei uma equação que ajusta, né? O tempo ao ln da concentração. Mas aí, quando eu faço essa medida aqui, ó, deixa eu descer aqui, no tempo t, nesse tempo aqui, t1, por exemplo, a minha medida experimental foi essa e a minha equação previu isso aqui. Então, como que eu encontro essa reta que melhor se ajusta aos pontos? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que minimizar o erro. O que é o erro? É a diferença entre o valor experimental e o valor previsto pela equação, tá certo? Então, a gente costuma chamar a medida experimental de y, tá certo? E o previsto pela equação de y chapéu. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que minimizar a diferença. Eu tenho que minimizar o meu y chapéu menos y, tá certo? Só que tanto faz se essa minha diferença é positiva ou negativa, não é isso? Por exemplo, aqui agora, né? Aqui é o previsto pela equação, aqui é o experimental. Então aqui essa diferença agora vai dar... Essa ia dar negativa, essa aqui vai dar positivo. Então na prática, o que eu faço? Eu minimizo a soma dos quadrados desses erros, que eu expresso assim, né? O somatório em i de y chapéu i menos y i ao quadrado, tá certo? Então eu tenho que minimizar isso aqui. Por isso que ele é chamado método dos quadrados mínimos, tá? Aí voltando aqui pro nosso... Onde é que a gente estava? Antes de voltar para cá, que aqui ainda está muito confuso, tá? Então, quem é o meu y chapéu? O y chapéu previsto pela equação, né? Então, quando eu substituo isso aqui é o somatório em i de quem é o y chapéu previsto pela equação. Então, ele é o meu axi, tá? É o meu axi mais b menos yi ao quadrado, tá certo?
Aí, pessoal, não vou entrar em detalhes aqui, mas como que você minimiza isso? Minimizar é você derivar igual a zero. Então, eu vou derivar esse somatório aqui em relação a x1, x2, tá certo? Derivar em relação a todas as minhas medidas e igualar... Aliás, x1, x2 não. Vou derivar em relação a A e a B, tá certo? Eu vou ter um sistema de n equações e duas incógnitas, né? Duas equações e duas incógnitas. E acho os valores de A e B, que são os valores da minha equação, tá certo? Então, é isso que está representado aqui, tá, pessoal? É isso que está representado aqui. Tá, eu tenho que minimizar isso, né? Que é esse somatório que eu acabei de colocar para vocês. Então, deriva igual a zero, né? Então, eu vou derivar em relação a A e em relação a B, tá? Então, quando você resolve essas derivadas e tal, você vai encontrar que o A é essa equação aqui e o B é essa equação, tá? Mas aí, pessoal, voltando, eu não quero que vocês façam esses cálculos na mão, não. Eu quero que vocês usem programas, calculadoras, tá? E aí, o que acontece? Eu vou só terminar a explicação aqui, já eu volto nesse assunto. Então, aqui eu quero que vocês saibam de onde vem, o que é a regressão linear. Então, voltando aqui. A regressão linear é eu encontrar, né? Eu sei que duas grandezas estão relacionadas por uma relação linear, então eu faço uma série de medidas e eu tento encontrar a reta que melhor se ajusta a esses pontos. Como? Fazendo a regressão linear. O que a regressão linear faz? Minimiza essa diferença, né? A soma dos quadrados das diferenças entre o valor medido e o valor previsto pela reta, tá certo? Aí como que ele faz isso? Minimizar, derivar esse somatório igualar a zero, derivar em relação a A e B. Então, o resultado da regressão linear me dá os coeficientes A e B da reta, tá certo? Aí, eu estou voltando nisso aqui. Então, quando eu resolvo isso aqui, eu encontro que o A é essa equação, o B é essa equação, tá certo? Esse delta aqui é uma medida do erro, tá bom? Aqui é o desvio padrão do coeficiente A, que é o desvio padrão do coeficiente B. Mas como eu falei para vocês, os programas dão tudo isso aqui para vocês. Tá certo? Já eu vou falar a questão dos programas. Aqui é outra equação. Aqui é se você quiser calcular na mão, tá? Vou só passar por aqui. Aí agora, qual é outra medida importante que os programas e a calculadora dão? Como é que eu sei que a minha reta se ajustou bem? Tá certo? A esses dados. Como é que eu sei que ela se ajustou bem? Então, existe uma medida estatística para eu calcular isso, que é o coeficiente de correlação de Pearson, tá certo? Que é dado por essa equação aqui. Esse R, ele é um número entre -1 e 1, tá? Então, aqui só voltando aqui que eu cometi um erro aqui, tá, pessoal? Eu fui fazer uma reta crescente, mas aqui era para ser decrescente a reta, tá? Então, não pode ser esse exemplo do ln aqui, porque é negativo, tá? Então, eu vou colocar aqui simplesmente y e x, tá bom? Corrigir isso aqui, porque no caso do ln da constelação e o tempo, a reta teria que ser assim, tá? Tudo bem? Então, vou colocar x e y aqui, até para ficar mais coerente aqui com a x mais b, tá? Então, aqui vai ser vou colocar aqui, isso aqui vai ser um xi, tá bom? Pronto, só um parênteses. Então, pessoal, como é que eu sei que se ajustou bem? Aqui eu tô vendo pela figura, ficou bonitinho, mas é muito subjetivo, né? Se eu olhar para a figura. Então, quando você faz esse cálculo aqui, isso aqui vai te dar um valor entre -1 e 1, né? Então, por exemplo, nesse caso do meu exemplo aqui, como a função é crescente, quanto mais próximo de 1, melhor esse ajuste. Então, 0,9, 0,95 é um bom R. Se fosse uma função decrescente, que seria isso aqui, né? Aí esse R ia estar próximo de -1, tá? Então, por isso que é comum a gente usar o quadrado, porque não tem essa confusão. Quando você eleva ao quadrado, esse R, ele vai dar um valor entre 0 e 1. Aí beleza, aí você ajusta. Tá certo? Então é melhor o valor que você olha para você calcular isso aqui é o R quadrado. É melhor do que usar o R. Tá certo? Então, quando vocês fizerem uma regressão linear, vocês vão obter os valores de A e B. Aí, como eu falei, os programas costumam dessas incertezas de A e B. E você vai obter o coeficiente de correlação. É ele que vai te dizer se o ajuste foi bom ou ruim. Então, o R quadrado de 0,95, 0,96 é bom. Se seu R quadrado deu 0,8, não ajustou tão bem. Então, eu quero que vocês tenham isso em mente quando forem fazer
os casos de regressão linear. Aí o que eu falei para vocês eu quero que vocês usem o programa ou calculadora. Eu tenho um outro vídeo gravado que eu mostro como que faz a regressão linear usando esse programa aqui parecido com Excel, né? Que eu fiz aqui esse exemplinho para vocês, e o SciDavis, que é um programa que a gente usa bastante também, que é parecido com o Origin, que é outro programa bastante usado na química. Então eu quero que vocês, depois eu vou colocar o link para vocês do vídeo, para vocês olharem lá e ver como é que faz essa regressão linear, tá bom? E aqui a barra de erros você vê um gráfico, quando você calcula, né, essa incerteza no x em relação ao y, você pode pegar esse gráfico aqui e colocar umas barrinhas, né, de erro. Então você tem seus pontos, né? Deixa eu colocar aqui. Conjunto de pontos. Aí você tem aqui ele expresso com a barra de erro. Esse aqui pode ser com uma barra de erro maior. Aí ela pode ser no x e pode ser no y. Tá bom? Ela pode ser também na horizontal. Mas isso aqui é uma coisa que a gente não vai usar muito não. Tá certo? Aí eu vou parando por aqui, porque o nosso vídeo está ficando longo. Já ficou longo, tá? Mas aí, pessoal, eu sei que vídeo longo é chato de assistir. Mas é porque isso aqui é importante, tá? Isso aqui é a base para todos os relatórios que vocês vão fazer, tá certo? Então, se é a base para os relatórios que vocês vão fazer, eu gosto de ficar um tempo aqui, tá certo? Vai ficar meio cansativo o vídeo, mas vai ser importante. Se não der para assistir tudo de uma vez, agora estou falando no final do vídeo, né? Mas, enfim, você pode acelerar, dividir, assistir metade, por aí vai, tá certo? E aí, essa primeira prática, entre aspas, vocês vão fazer esse exercício aqui, que não é um relatório. Não vai fazer relatório, tá? Vocês vão responder esse exercício aqui, tá bom? Então, eu quero que vocês respondam e me entreguem. Ó. Tá aqui um exemplo do calor de neutralização, que eu falei para vocês. Valor mais provável vai ser a média. Aí eu tenho um valor exato para você calcular o erro percentual. Então, use um programa para fazer isso, tá bom? O segundo exercício tem esse índice de refração aqui. Esse aqui é o valor médio do índice de refração. Aqui tem uma outra grandeza que é a refração molar. Tem as equações aqui, você vai calcular com base nesses índices de refração. Aí isso aqui eu quero que vocês usem os conceitos de média, né? Dizia o padrão e os erros, né? A propagação dos erros aqui. Se bem aqui só tem uma grandeza, né? Então observem, então aqui o que vocês vão ter que olhar, os números de algarismos significativos, tá? Prestem bem atenção em quantos algarismos significativos tem as grandezas que você está fazendo aí e as operações que você vai fazer, tá certo? E o último exercício, que é o que você vai fazer uma regressão linear, você tem aqui uma série de medidas, né, de pressão de vapor do tetracloreto de carbono e a temperatura de ebulição. E sabe-se que existe essa relação linear, tá certo? Entre deixa eu escrever aqui, ó. Existe uma relação linear entre o ln de P, esse ln de P sobre P asterisco, e o recíproco da temperatura, que é o 1 sobre T, tá certo? Então isso aqui é como se fosse, turma, o seguinte, ó. Aqui é minha equação y igual a ax mais b, tá certo? Aí o que acontece? Esse ln de P sobre P asterisco é o y, esse 1 sobre T é o meu x, tá? Esse ΔH de vaporização sobre R é o A, e esse ΔH de vaporização sobre R vezes 1 sobre T asterisco é o B, tá certo? Então vocês vão fazer a regressão linear. O que a regressão linear vai devolver para vocês? O A e B, tá certo? Aí Mas antes de chegar lá, o que vai ser o seu X? É 1 sobre T. Temperatura em Kelvin, tá certo? Temperatura em Kelvin. Então, deixa eu só tirar aqui um pouquinho para eu poder voltar aqui. Então, essa temperatura aqui, você vai ter que passar para Kelvin e depois fazer o 1 sobre T. Aí, usem o Excel ou programa similar. E que é esse P sobre P asterisco? É essa pressão dividida pela pressão atmosférica, que é 760 milímetros de mercúrio. Está dizendo aqui. Mas aqui você tem duas. Então, qual das duas você vai usar? A média. Então, você vai criar uma outra coluna dessa tabela,
onde eu vou fazer a média desses dois valores de pressão. Aí depois você vai criar outra coluna, dividir por P asterisco. Se você quiser pode fazer tudo numa coluna só, mas eu prefiro sair dividindo. Vai dividir toda essa média por 760 e depois vai calcular o LN desse valor. Aí você vai fazer a regressão. Agora voltando aqui para o meu. Agora apagou meu desenho. Então deixa eu fazer de novo aqui. Então, isso aqui vai ser a sua série de medidas Y. E isso aqui vai ser a sua série de medidas X. Tá certo? Aí quando você fizer a regressão, você vai encontrar o A e o B. Tá? Então o programa vai te dar quem é esse coeficiente aqui. Aí, com isso, o que você pode achar? O R é a constante dos gases, você acha o ΔH de vaporização. E esse cara aqui é o B, tá certo? Depois que você achar pelo A, você encontra o ΔH de vaporização, e aí você encontra o T asterisco, tá certo? E aí qualquer dúvida, só me perguntar, manda mensagem, tá bom? E aí eu quero que vocês façam isso aqui, observando tudo isso que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Então é isso aí e até a próxima.